Boa tarde, cumprimentos a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez para podermos fazer um estudo da palavra do Senhor. Mais uma vez eu me coloco à disposição do Pai, do Filho e do Espírito Santo para buscar saber um pouco mais, desta palavra tão maravilhosa a qual nos deixou, neste livro, o qual ele nos orienta e nos ensina de como viver a vida. E então hoje estaremos estudando a palavra Aleluia, Jesus, que se encontra em Atos dos Apóstolos, número 9, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Vamos falar um pouquinho sobre este homem, Este homem ao qual era um perseguidor e se tornou então, um dos maiores discípulos do Senhor. Se tornou um dos maiores homens, um dos maiores apóstolos, que levou a mensagem do Senhor, o Evangelho, que sofreu, padeceu na carne, por amor a Cristo. Então, eu venho trazer este estudo deste homem, ao qual sabemos que ainda há muitos por aí, muitos perseguidores de Cristo, muitos Saulos, mas que eu creio que em nome de Jesus ainda eu verei como Paulo, que ainda serão convertidos à palavra santa do Senhor. Então, aleluia, Jesus, iremos fazer uma oração breve e logo em seguida estaremos entrando nesta mensagem gloriada, essa mensagem glorificada dos céus. Deus vivo, Deus santo, Deus de amor, Deus de glória. Tu és Deus sobre os céus e a terra, Senhor. Tu és soberano e exaltado. Aqui me coloco, meu Deus, diante da tua presença, meu Rei. Para mais um dia, Senhor, adquirir um pouco mais de conhecimento sobre a palavra santífica que o Senhor deixou para nós, sobre a tua santa palavra, Senhor, sobre este livro ao qual o Senhor nos deixou, como bússola e orientação sobre esta vida, para um dia também podermos, ó Pai, sairmos do estado, Pai querido, de Saulo para Paulo, para que possamos ser libertos de todas as áreas de nossa vida, ao qual tem nos oprimido. Nos dê a graça e o entendimento. Assim eu te peço, eu te agradeço. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Então vamos entrar na mensagem, que diz assim: E Saulo, respirando ainda, ameaçava e mortes contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisses presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Assim disse o Senhor, E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar os arguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Glória a Deus, aleluia, Jesus. Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiado pela mão, o conduziram a Damasco. E este esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Aleluia, Jesus. Então esta é a palavra do Senhor. Então estamos aqui nesta jornada, Aqui então está a mensagem de Deus, ao qual nos diz que Saulo, ainda respirando ameaçava mortes. Saulo, mesmo após a morte de Jesus, ele não cessou, a sua ira, ele não cessou de buscar e de perseguir aqueles que levavam a mensagem do reino de Deus. Então Saulo, mesmo após a morte de Jesus, ele continuava a caça
dos discípulos de Jesus, né? Dos seus servos. Então ele indo então, né, a Damasco, ele chegou ao sumo sacerdote, claro, pediu as cartas, porque naquele tempo era necessário pedir cartas para entrar de reino em reino, né? Tinha que ter ali uma carta, tinha que ter uma autorização, vamos dizer assim, para adentrar os reinos. Porque Saulo ele fazia parte ali, digamos, do exército. Ele era, né? Ele fazia parte então daqueles homens ali ao qual servia Roma. Então Saulo, aleluia Jesus, dirigindo então a Damasco com as suas cartas, com as suas permissões para perseguir e para também capturar estas pessoas, capturar os discípulos de Jesus. Qualquer um que ele encontrasse, homem ou mulher, ele levaria preso. Ele levaria aos sacerdotes, ele levaria ao juízo, né? E lá seriam acusados, assim como Jesus também foi, perseguidos, né? E então, indo no caminho, né? Antes de chegar a Damasco, né? No caminho, o Senhor apareceu a Saulo. O Senhor, então, num grande esplendor, em luz brilhante, né? Fez com que aquele homem caísse do seu cavalo. Assim é com muitos, né? Vamos dizer assim. Quantos nós temos visto cair do seu cavalo, né? Por achar que são poderosos, fortes, por achar que têm autoridade sobre o povo, por achar, né, que por conta de ter ali uma autorização, por conta de estar acima, às vezes num cargo, num ministério, até mesmo em nossas igrejas, né? Quantos nós temos visto cair do seu cavalo? E assim foi com Saulo, porque Saulo estava se achando ali, o grandão, por estar perseguindo, né? Ele colocou no coração dele de perseguir os servos do Senhor. Ele colocou no coração dele de acabar, né, com aqueles homens ao qual levava a mensagem do reino. Ele não se importava, ele não tinha então ali pena, vamos dizer assim, nem de mulheres, nem de homem, nem de criança, nem de velhos, nem de idosos, né? Ele não tinha pena. Ele só queria ser o cara. Então ele foi com as cartinhas dele, né? Se apresentou, buscou autorização, né? Para mostrar que estava por cima. Então foi ele a caminho de Damasco. Mas ali ele foi surpreendido pelo Senhor, ao qual o Senhor surpreendeu este homem e mostrou que ele é Deus no céu e Deus na terra. E que ninguém mexe com o povo dele. Que ninguém mexe com os discípulos dele. Que ninguém mexe com os seus servos que estavam trabalhando, levando a mensagem do reino, a mensagem da cruz, para aquelas pessoas saírem e despertarem daquela vida que elas estavam, para elas saírem daquelas presilhas ao qual amarravam, dos grilhões ao qual ainda estava aprendendo aquele povo, ali sobre aquelas regras, sobre a religiosidade ao qual ali havia naquele reino, ao qual eles pregavam a religiosidade. Mas Jesus ele não veio para ser um religioso no meio de nós, né? Ele veio para nos dar a vida e nos mostrar que ele é luz, caminho, verdade. Então nós temos que buscar o entendimento de Deus sempre. Então aqui Saulo foi surpreendido pelo Senhor de maneira esplendorosa. Deus ele vem com poder e grande glória para se apresentar para aquele perseguidor. Aleluias. Então o cercou com um esplendor de luz do céu. E caindo em terra ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E assim são tantos que perseguem o Senhor. Até mesmo na presença, até mesmo dentro do ministério da igreja, ainda há muitos Saulos, há muitos Paulos ali que ainda são Saulos, ainda há muitos perseguidores de Cristo, ainda há muitos ao qual rejeitam a palavra, muitos ainda estão presos em grilhões,
muitos que estão com seus ouvidos ainda, né, fechados para a presença, o entendimento. Mas o Senhor, Ele veio para nos libertar. E assim como Ele libertou Saulo, assim como Ele deu entendimento para Saulo, e assim como Ele transformou aquele perseguidor num servo temente, transformou ele num servo que, olha, meu Deus, que para a honra e glória de Deus, ele levava a mensagem de maneira esplendorosa também. Usado pelo Senhor, padeceu pelo Senhor, sofreu pelo Senhor, porque muito ele feriu os servos do Senhor. Então ele padeceu muito também, por amor ao nome de Jesus. Assim como aqueles homens que ele mesmo prendeu, ele mesmo judiou, machucou, feriu, ele mesmo levou para as prisões, assim aconteceu com ele. Porque a colheita da vida, assim como nós um dia queremos ver alguém preso, assim também outras pessoas podem querer que nós estejamos presos. Assim como a gente fere alguém, assim nós também seremos feridos. Assim como Saulo, ele perseguiu e feriu muito dos cristãos, assim aconteceu com ele, ele padeceu na carne também, o Evangelho. Porque sabemos que o Evangelho não é mar de rosa, sabemos que o Evangelho também vai ter os seus momentos difíceis, vai ter os momentos das lutas, das provas, das batalhas, das perseguições. Nós temos que estar firme na rocha com o Senhor. Nós vamos padecer muitas vezes na carne, assim como Paulo padeceu, assim como Pedro padeceu, assim como Tiago, João, assim como todos padeceram, nós também iremos padecer. Mas nós temos a certeza que não é para sempre essa dor, o ferimento, a mágoa, a angústia, porque nós estamos em busca de um reino. Nós estamos aqui nessa terra, mas é só de passagem, porque nós sabemos o que nos espera além desta terra. Nós sabemos o que nós temos um lugar próximo do Senhor. Nós sabemos que tudo que nós padecer por amor ao nome do Senhor Jesus nessa terra vai valer a pena. Porque Ele tem algo tão precioso para nós, uma coroa. Nós teremos uma coroa no reino. Nós teremos o nosso galardão. Nós teremos uma mansão celestial. Riquezas ao qual nessa terra não valem nada. Riquezas ao qual nessa terra aqui, as riquezas dessa terra não valem nada, isso que eu quero dizer. As coisas deste mundo, elas não valem. Elas não são preciosas aos olhos de Deus. O que é precioso para o homem, para Deus não é, porque Deus, Ele é diferente. No reino dos céus, o menor é o maior. No reino de Deus, o que mais serve é o maior. Então nós temos que entender que se aqui o dinheiro, para as pessoas, as riquezas, os prazeres dessa vida, é o que prende as pessoas neste lugar. Mas nós sabemos que tem algo mais precioso que isso. E que a nossa vida, ela não está rodeada, nem cercada, e nem movimentada pelos bens dessa terra. Porque o que mais precioso a gente quer é a presença do Senhor. É estar com Deus naquele lindo lugar, no lugar celestial. E é isso que Deus queria apresentar para Saulo, queria libertar este homem das trevas, libertar este homem da escuridão, porque Saulo era conhecedor das Escrituras, ele era conhecedor das Sagradas Escrituras do Velho Testamento, ele sabia da vinda do Messias, ele sabia de tudo o que ia acontecer, porque ele era um fariseu, aleluia, Jesus. Então ele conhecia as Escrituras, ele sabia, né, o que há de acontecer, porque ele era judeu. Mas ele estava preso à lei, ele estava preso àquela lei de Moisés, à religiosidade. Mas aqui ele foi, né, aberto os seus olhos, né? Então, quando Jesus se apresentou a ele, voltando aqui a palavra, aleluias, Saulo ele nem questionou, porque ali ele viu o poder de Jesus, a glória de Deus. Porque se Jesus havia morrido, né? E tinham falado que Jesus tinha ressuscitado ao terceiro dia. Para muitos ainda era só lenda naquela época. Mas Saulo ele sabia de tudo isso.
Ele podia não crer ainda. Mas quando Jesus falou com ele pessoalmente, ele creu. Ele não duvidou. Porque Saulo ele não questionou o Senhor quando o Senhor falou para ele: por que me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então ele tremendo atônito. Então ele ficou fora de si, sem entender nada, ficou perplexo. Sabe quando a gente fica atônito mesmo? Sem reação. Assim ficou Saulo, sem reação. Então Saulo disse: Senhor, que queres que faça? Então, no mesmo momento que o Senhor disse que ele era Jesus, aquele a qual ele perseguia, ele ficou espantado, com medo. Mas ele não fez outras perguntas. Ele falou: Senhor, o que queres que eu te faça? Então é o que Deus está perguntando para nós muitas vezes: o que queres? O que a gente tem que fazer é a pergunta para Deus: o que queres que eu te faça? E Deus está falando comigo agora neste momento. E eu faço essa pergunta, Pai: o que queres que eu te faça? Porque muitas vezes estamos na presença de Deus, mas estamos com os nossos olhos vendados. Estamos cegos como Saulo. Conhecemos a palavra, sabemos a palavra, entendemos a lei, mas não a praticamos. Às vezes somos perseguidores dentro da casa do Senhor. Meu Deus, Deus está me levando para um outro lado, mas é isso. O Espírito Santo tem falado no nosso coração. Nós estamos na casa de Deus para perseguir, para ser como Tobias, Sambalate, como Saulo. Estamos na presença de Deus para ser Peninas. Estamos na presença de Deus para ser como Judas Iscariotes. Estamos na presença de Deus para ser como aqueles homens, a qual se diziam homens da lei, mas eram perseguidores. Quem nós temos sido na casa de Deus? Será que não está na hora de a gente olhar para Deus e pedir para Ele: Senhor, Jesus querido, amado, tira esse Saulo de mim e me transforme num Paulo. Tira esse eu de mim, esse ego, essa vanglória, esse achismo, e me torna, Senhor, um Paulo na tua presença. Porque assim foi que Saulo falou para o Senhor: o que queres que eu te faça, meu Pai? Oh, Rei glorioso, santo é o teu nome. Aleluia, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. O Senhor não disse naquele momento ainda para Saulo, porque ele estava atônito. E a gente sabe quando a gente está fora de si, digamos assim, atônito. Estamos com a nossa mente embaralhada, não conseguimos pensar. Então o Senhor não deu a ordem a ele naquele momento, porque Saulo ainda não estava preparado para receber aquela ordem. Ele precisava refletir, ele precisava entender, ele precisava compreender o que o Senhor estava falando, porque ele estava ouvindo o Senhor. Aleluia. E os varões que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então ali com ele havia outros homens. Porém eles não viram o que Saulo viu. Por quê? Nem tudo que Deus mostra para nós, Ele vai mostrar para os outros. Mas Deus ele tem uma ordem para nós, Ele quer falar conosco, Ele quer falar para nós. Nós não devemos falar para o outro. Aquelas pessoas não vão entender e não vão ver. Não vão compreender o que é para nós compreender. Tem coisas que Deus ele fala conosco e mostra para nós, para que nós venhamos ter um discernimento, um entendimento, e que nós venhamos buscar compreender e entender tudo aquilo. Então aqueles homens eles não viram, mas eles ouviram. Porque a glória de Deus não é para qualquer pessoa ver. A glória de Deus não é para qualquer um ver. A glória de Deus é para poucas pessoas ver. Muitos querem ver a glória. Muitos querem ver o esplendor, a luz. Muitos querem. Mas poucos querem fazer o que Deus quer que eles façam. A ordenança não é para todos, é para poucos. Como diz a palavra do Senhor. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E verdadeiramente nessa palavra a gente vê
que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqui Paulo foi um dos escolhidos. Então a glória de Deus ele se fez para que aquele homem pudesse crer, para que aquele homem pudesse entender e crer que era o Senhor falando com ele. Porque tem momentos da vida que só ouvir não basta, a gente tem que ver para entender e compreender. A gente tem que ver. Sabe quando Tomé teve que ver? Tem que ver que nem Tomé, para poder crer. Então ali Paulo, ele creu, ele viu e ele ouviu. Aleluia. Então Saulo levantou da terra e abrindo os olhos não viu ninguém, não via a ninguém. E guiado pela mão o conduziram a Damasco, e este teve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Então tem momentos da vida que Deus ele tem que permitir que nós vamos estar com os nossos olhos vendados. Nós vamos ter que buscar enxergar no escuro. Porque às vezes Deus coloca as coisas diante dos nossos olhos, a gente não entende, não compreende, não vê, não entende. Então às vezes ele tem que nos deixar cego mesmo. E aqui Paulo, ele ficou 3 dias cego. Ficou 3 dias também orando e jejuando. Até que recebesse a ordenança de Deus, até que recebesse a ordenança de Jesus, até que Jesus explicasse tudo para ele. Então ele foi a Damasco, e ali ele foi conduzido a estar na casa, a estar em um lugar onde ele enviaria um servo dele para dar a visão novamente para ele. Então o Senhor conduziu Saulo a Damasco, e ali ele ficou durante os 3 dias cegos, jejuando e orando. Olha a importância da oração, do jejum. Porque esse homem ele jejuava e orava, porque ele conhecia a Sagrada Escritura. Né? Então ali ele jejuou e orou a Deus. Então ali, aleluia, Jesus enviou, glória a Deus, um servo dele chamado Ananias, né? Ao qual o Senhor também lhe disse em sonhos, em visões. Aleluia, Jesus. E então ele conduziu Ananias e explicou a Ananias tudo o que ele deveria fazer, porque ele já havia falado com Saulo. Então Ananias prontamente foi ao encontro deste homem, mesmo sabendo e questionando a Deus, porque Ananias sabia que Saulo era um perseguidor dos cristãos, que Saulo era um homem perigoso. Ananias sabia, Ananias estava temendo, mas Ananias temia mais a Deus. Então ele foi e fez o que o Senhor ordenou, porque era preciso para que aquele homem cresce. E assim fez Ananias. Aleluia, Jesus. Então Ananias chegou a Saulo, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele disse que Saulo era um vaso escolhido para ele. Glória a Deus, está na palavra do Senhor. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Porque Saulo ele padeceu muito, Paulo padeceu muito pelo nome do Senhor. Assim como ele fez muitos sofrerem, ele também padeceu bastante. Porque, né? Assim é. Glória a Deus. Então, Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que tornasse a ver. Seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram todos os olhos. Logo lhe caíram dos olhos como umas escamas. E recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Vê a importância do Espírito Santo na nossa vida. No mesmo momento que Saulo foi, né, profetizou sobre a vida dele, né, aleluia, Jesus, e disse que seja cheio do Espírito Santo. Naquele mesmo momento, as escamas caíram dos seus olhos. Olha a importância do Espírito Santo em nossas vidas. Porque quem tem o Espírito Santo sabe que o Espírito Santo ele nos mostra, ele nos ensina, ele nos orienta, ele nos corrige. Muitas vezes a gente sabe que nós temos que ter muito cuidado para não entristecer o Espírito Santo em nossas vidas. Porque o Espírito Santo ele abre os nossos olhos espirituais. O que nós não enxergamos com os olhos da carne, nós enxergamos com os olhos espirituais através do Espírito Santo. Porque ele nos mostra tudo que nós precisamos saber, entender e compreender. Pedimos ao Espírito Santo para nos ajudar
a nos mostrar. Porque o Espírito Santo, o Senhor, Ele enviou, né? Até a consumação do século, o Espírito Santo para nos ajudar, para nos acolher, para nos ajudar a buscar a libertação, assim como este homem foi liberto pela palavra do Senhor, assim como esse homem foi liberto, assim como o Senhor enviou o Espírito Santo para a vida deste homem. Aquele homem se tornou um grande discípulo de Deus. E assim Deus quer conosco. Nós temos que pedir para Deus, nos ajuda, meu Pai, a entender e a compreender o que precisamos. Nos dá o entendimento, abre os nossos olhos espirituais, para que não venhamos pecar contra Ti, para que não venhamos fazer, Pai, o que Tu não quer que nós façamos. Nos ajuda, Espírito Santo, a trilhar este caminho, a fugir da aparência do mal, a fugir de tudo que não convém para nós. Nos dai graça, Senhor, entendimento, perseverança, Senhor. Nos guia, Senhor, envia Ananias para nos ajudar. Envia servos, Pai, valorosos, Pai, temente a Ti, Senhor, para nos ajudar também, Pai, quando precisamos, ó Deus, de uma palavra, quando precisamos, Senhor, de ajuda, Pai, espiritual. Ó Espírito Santo, nos auxilia a andar por um bom caminho. Nos ajuda, Pai, a passarmos de perseguidor para seguidor de Jesus. Nos ajuda, Pai, a levar a palavra, o Evangelho, Senhor, a Tua mensagem do reino, Senhor, para os quatro cantos desta terra. Nos dai graça e entendimento, Pai, sobre tudo, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a resistir a Satanás. Nos ajuda a fugir, meu Pai, Senhor, do perseguidor de nossa alma. Nos ajuda, Senhor, a sermos servos valorosos como Paulo foi. Meu Deus, ó Pai, que o Senhor venha libertar mais almas e mais vidas, assim como o Senhor libertou este homem. Assim eu peço, Pai, eu agradeço, eu termino, Senhor, esta linda mensagem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu não te fazer.